O tema da minha pesquisa é letramento e alfabetização na educação básica, segundo o ciclo de ensino fundamental. E por que eu escolhi esse tema? Por dois motivos. Muitos alunos saem dos anos iniciais sem serem alfabetizados. E o segundo motivo é que os professores dos anos finais não estão preparados para esse tipo de situação. Apesar de, ao longo dos anos, muitas pesquisas sobre o tema da alfabetização terem sido feitas e muitos métodos de alfabetização serem criados e atualizados, ainda temos uma enorme quantidade de crianças que saem do quinto ano sem estar alfabetizadas. Isso se torna um problema ainda maior quando pensamos na formação do professor dos anos finais de língua portuguesa. Não pode contar com os conhecimentos sobre a alfabetização que foram adquiridos durante a sua graduação, porque na maioria das vezes os conhecimentos não existem. Ao analisar a grade curricular do curso de licenciatura em letras da Unirio, é notável a ausência de uma disciplina que trate sobre a alfabetização, o que também ocorre em outras universidades, não é uma coisa exclusiva da Unirio. E quais são os meus objetivos com essa pesquisa? Analisar os processos de alfabetização no ensino básico, a formação dos professores de língua materna e, a partir disso, demonstrar a necessidade de mudança no currículo do curso de licenciatura em letras. Como eu fiz essa pesquisa? Bom, para realizar minha pesquisa, eu analisei os resultados obtidos na Prova Brasil nos anos de 2015, 2017 e 2019. Também disponibilizei um questionário online para professores de língua portuguesa de todo o país responderem. E pesquisei fundamentos teóricos sobre o processo de alfabetização. Bom, nos resultados da Prova Brasil, que é uma prova realizada com os alunos do quinto e nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio, é notável que de 2015 para 2019 houve um crescimento de 7% no resultado obtido pelos alunos do quinto ano. Porém, no ano de 2019, 43% dos alunos avaliados não estavam em um nível adequado de alfabetização. E provavelmente eles irão para o sexto ano do ensino fundamental com essa lacuna. No questionário, lancei diversas perguntas. Uma delas foi perguntando se durante a formação acadêmica do professor, se ele teve acesso a alguma disciplina sobre alfabetização. E como é notável, 71,4% responderam que não. Dos que responderam com sim, eu perguntei se essa disciplina era obrigatória, optativa ou ele buscou por conta própria. 52,4% respondeu que buscou por conta própria, 14,3% respondeu como optativa e a porcentagem que respondeu como obrigatório foi bem pequena, tanto que não aparece nem que a porcentagem porque não foi computada, mas se eu não me engano foi 4, alguma coisa, uma quantidade bem baixa. E a outra pergunta que eu fiz foi se algum professor já teve que lidar com alunos do segundo ciclo do ensino fundamental ou do ensino médio com lacunas no processo de alfabetização. E a quantidade de pessoas que confirmaram que sim é alarmante. Além disso, eu fiz uma análise dos fluxogramas de universidades do Rio de Janeiro, universidades federais. E das 4 que eu pesquisei, nas quais eu vinha o curso de licenciatura em letras, as 4 não apareceram, pelo menos eu não consegui notar que havia uma disciplina obrigatória que tratasse especificamente, que fosse focada nos processos de alfabetização. Além disso, eu pedi que para alguns professores dissessem um depoimento sobre algum acontecimento que eles acham importante falar sobre essa questão. Enfim, como aparece na tela, tem vários depoimentos e não dá para eu ler todos aqui. Eu vou ler o primeiro e caso você queira ler os outros, é só pausar o vídeo e ler. Vamos lá. Todos os depoimentos foram feitos de forma anônima, para proteger a identidade de quem estava falando. Eu trabalho há 5 anos como professora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
e já dei aulas para muitos alunos com necessidades educacionais especiais. Neste ano mesmo, estou dando aula para 4 alunos que chegaram ao 6º ano ainda no processo de alfabetização e aquisição da escrita. Eu procuro fazer atividades adaptadas para eles, não fugindo muito do conteúdo previsto no currículo do 6º ano e, ao mesmo tempo, aplico atividades em nível de educação infantil para treinar a leitura e a escrita. Não acredito que eu esteja apta ou tenha conhecimento suficiente para auxiliá-los nessa jornada de forma mais efetiva. Mas, como a escola não possui pedagogos para auxiliar os professores dessa questão, a gente tem que fazer o possível para acolher esses alunos e ajudá-los a preencher essas lacunas de alguma forma. Como vimos aí, um grande exemplo de um professor que não teve essa formação durante a sua graduação, tendo que se virar para poder resolver esse problema por conta própria, sem ajuda. O que eu pude concluir com essa minha pesquisa? É que, apesar dos esforços, dos professores, não querendo desmerecer os professores de educação infantil e do ensino fundamental 1, nada disso. Eu creio que creio e espero que todos os professores, enfim, eu acredito que eles dão o seu melhor dentro do material que eles têm, do contexto social no qual eles estão inseridos, enfim. Apesar desses esforços, a quantitativa de alunos que chegam ao 6º ano sem estar em um nível adequado de alfabetização é muito grande, como apontou o resultado da Prova Brasil, que eu demonstrei lá em cima, de 2019. Para muitos graduandos de letras, métodos de alfabetização e a maneira como a criança aprende a ler e a escrever é algo obscuro, visto que o assunto não é muito discutido no curso. Isso ocorre por conta da associação que se faz da alfabetização à educação infantil, sabe? E ao ensino fundamental 1. De forma que parece, que não é relevante para os futuros professores que farão parte do segundo ciclo do ensino fundamental, porque entende-se que eles não fazem parte do processo de alfabetização dos alunos. Magda Soares, ao tentar definir a alfabetização, ela caracteriza como uma aprendizagem da técnica, domínio da escrita, da leitura e da relação que existe entre grafemas e fonemas, assim como dos diferentes instrumentos de escrita, ou seja, é um processo que vai muito além da decodificação de letras e sílabas. Já os parâmetros curriculares nacionais afirmam que não basta saber falar e escrever, é preciso dominar a linguagem para participar da vida, do bairro, da cidade e do país. Assim, a forma de educar os alunos para o próximo milênio é aproximando o que se ensina na sala de aula no mundo tal como ele é nos dias, no cotidiano. Esse é o papel da escola, de acordo com as PCNs. Ainda, de acordo com Magda Soares, ao abandonarmos a concepção de alfabetização aos usos sociais que o alfabetizado fará em seu cotidiano, depreende-se que dentro dessa concepção não podemos mais falar de alfabetização sem falar de letramento, pois o letramento é o estado ou condição de quem sabe ler e escrever, isto é, não basta apenas saber ler e escrever, é preciso também fazer uso do ler e escrever, saber responder às exigências de leitura e da escrita que a sociedade faz continuadamente. Dessa forma, fica evidente que o processo de alfabetização está estritamente ligado ao letramento, e que esse não se acaba nos anos iniciais do ensino fundamental. Ao invés de se pensar que do 5º para o 6º ano há um rompimento e que os processos realizados no primeiro ciclo não estão relacionados ao segundo ciclo, o que se contrasta é exatamente o contrário. O que há, ou deveria existir, é um processo contínuo, pois não dá para pular etapas que não foram bem adquiridas pelos alunos durante o processo de alfabetização nos anos iniciais, tendo em vista que essas lacunas farão falta nos anos seguintes. O que eu quis
dar a entender com essa imagem em que a alfabetização, quando se trata do ambiente escolar, ela começa na educação infantil, passa pelo ensino fundamental 1, pelo ensino fundamental 2 e vai até o ensino médio. E com certeza não para por aí, né? Porque nós sempre estamos aprendendo linguagens novas na nossa vida. Esse quadro eu quis dizer só em relação à educação básica. Como demonstrado no questionário e na análise dos fluxogramas, muitos professores do segundo ciclo do ensino fundamental estão despreparados quando têm alunos nessa situação, pelo motivo de não terem noção de como ocorre o processo de alfabetização. Um professor despreparado não consegue ajudar o seu aluno. Isso representa uma lacuna na formação do professor, que deveria ser preenchida com uma disciplina voltada para essa temática. Bom, cheguei ao fim da minha apresentação, da minha pesquisa. Espero que vocês tenham gostado e espero que a minha pesquisa ajude a repensar no processo de formação do professor do segundo ciclo do fundamental e que, a partir disso, as pessoas percebam como é importante que, durante a nossa graduação, a gente estude sobre a alfabetização para o nosso trabalho prático em sala de aula.